Amém. Se você tem com o que anotar, não perca oportunidades. Pega o papelzinho aí, caneta, o seu bloco de notas do celular e anota aquilo que o Senhor falar com você. Irmãos, a dracma era uma moeda de prata. O seu valor correspondia a uma diária de um trabalhador comum da época. Se nós adaptarmos para os nossos dias, vou falar aí da construção civil, que eu estou mais acostumado. Nós vamos falar aí de um mestre, 250, 300 reais, dependendo do mestre de obras, até mais aí, né? Por dia. Um servente, um pouco menos, 150, 200, também depende. Era o que valia aquela moeda, aquela dracma perdida, que aquela mulher perdeu. Jesus está contando uma história. Jesus está ilustrando uma história. Se você ler no capítulo 15, você vai encontrar 3 parábolas. Eu não me lembro qual que é a primeira lá, mas a segunda é a dracma e a última é a do filho pródigo. A ovelha perdida é a primeira. Se você ler o capítulo 16, também você vai encontrar parábola. Se você, se não me engano, ler o capítulo 14, também acho que tem parábola ali. E Jesus está falando, através de histórias, acerca de um tema central. Algo, principalmente no capítulo 14, algo que se perdeu. A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho que se perdeu. Então Jesus está querendo passar uma mensagem aqui no capítulo 15, em especial o capítulo 15. E essa moeda, então, ela tinha esse valor, né? Esse valor de um dia de salário de um trabalhador comum. E aqui eu quero parar com você primeiro. Trabalhador comum. E longe de nós e de Jesus e da palavra aqui querer diminuir ou menosprezar o trabalhador comum, não é isso. Eu quero que você preste atenção. Jesus está trazendo para uma realidade minha e sua. Jesus está tornando o assunto palpável. Jesus está humanizando a discussão e Ele está trazendo a um ambiente, a um nível, a um patamar de fácil compreensão. Então Jesus está posicionando a história. É uma parábola, é uma história. Essa mulher não existiu. Jesus ilustrou. Jesus contou um conto ali para aquelas pessoas, para que eles pudessem entender a mensagem. Então ele posiciona o ambiente, o cenário sobre o qual aquele fato está acontecendo e se desenrolando, é dentro desse ambiente comum. Ou seja, é para mim e para você. E a gente precisa entender isso. Jesus está querendo nos inserir nessa história, assim como desejava inserir aquelas pessoas que o ouviam naquele momento em que ele contou essa parábola. Jesus está querendo introduzir cada um que o ouvia nesse contexto, nessa mensagem, nessa palavra que ele estava querendo ensinar através dessa parábola, dessa história. Então ele não está elitizando a sua fala, ele não está excluindo, segregando, ele está contemplando, abrangendo. Jesus está dizendo nas entrelinhas, essa palavra aqui é para todo mundo. E eu quero ver alguns aspectos com você sobre essa dracma perdida. Ela vai falar muito conosco, eu espero que ela fale com você assim como falou comigo. E o primeiro aspecto que eu quero abordar com você é que se tem valor, então vale a pena buscar. Amém? Salmo 63, versículo 1. Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Cedo te buscarei. Minha alma tem sede de ti. Minha carne anseia por ti, em uma terra seca e sedenta, onde não há água. Davi é uma autoridade sobre a presença de Deus. Talvez ele foi reconhecido pelo próprio Deus como um homem segundo seu coração. E Davi, se é algo que Davi pode nos ensinar, é acerca da sede pela presença do Senhor, pelo desejo, paixão pela presença. Nós vemos em Davi alguém diferenciado nesse aspecto, alguém que fazia de tudo para ter e manter e não perder a presença. Nesse salmo ele está dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus, cedo te buscarei. Tem versão que fala: de madrugada te buscarei.
Eu não sei quantos aqui já tiveram a experiência de buscar a Deus de madrugada, mas é uma experiência única. Por quê? Ao contrário do que você ouve na internet, não, você não vai ao horário de madrugada, você não vai ter prioridade na fila de atendimento do céu, porque você acordou antes do que os outros. Você não está levando vantagem em relação aos demais só porque você acordou mais cedo. Não se trata disso, não tem nada a ver com isso. Mas quando nós levantamos de madrugada, num horário onde não tem ruídos, não tem outras vozes, e você se dedica a estar na presença de Deus, apenas estar na presença de Deus. Naquele momento não tem o celular, não tem rede social, não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem a voz de ninguém da casa, só você e Deus, só nós e Deus. Então é disso que se trata. Acordar mais cedo, levantar de madrugada para acessar a presença de Deus, diz respeito a estar ou criar um ambiente de exclusividade. Porque quanto mais tarde vai passando, vai ficando o dia, mais vozes nós vamos ouvindo, e mais difícil vai ficando nós termos uma percepção, uma sensibilidade espiritual acerca daquilo que Deus deseja falar conosco. O salmista, ele entendeu isso. Então ele vai fazendo uma leitura, um mapeamento da sua vida, de como que ele reage durante o dia. Então ele escolhe a madrugada para acessar a presença de Deus. Por que que Davi e tantos outros personagens da Bíblia e tantas pessoas têm tido essa experiência? Porque identificaram na presença algo de um valor muito alto. Se tem valor, então vale a pena buscar. Aí você pode perguntar: pastor, nesse inverno, acordar de madrugada para orar? Fala sério. A questão não é essa, a questão é: tem valor? Então vale a pena passar frio. Tem valor? Então vale a pena acordar mais cedo. Tem valor? Então vale a pena sacrificar um horário de sono, 1 hora de sono, ou seja lá quanto tempo for. Tem valor? Então vale a pena. Era a leitura que Davi fazia. Tem valor para mim, então vai valer a pena. Mesmo sendo rei, ele sempre buscou conduzir sua vida buscando a presença de Deus. Ele nunca permitiu que a sua posição privilegiada o comprometesse a busca, a sua intensidade da sua busca por Deus. Porque é o que a gente normalmente vê. Normalmente, quando as pessoas estão buscando algo de Deus, a sua intensidade ela é muito explícita, porque ela tem uma necessidade qualquer. Então ela inicia uma busca intensa no Senhor e com o Senhor. Então ele faz propósito de oração, leitura da palavra, vem na igreja e tudo mais, até que ele alcança a resposta, até que a oração é respondida. Então ele abandona a intensidade, ele deixa a convicção, ele abandona o fervor, a paixão, o brilho no olhar. E eu estou falando da presença. Eu não estou falando desse ambiente, eu estou falando da presença de Deus. Eu estou falando daquilo que da experiência que nós, no tete a tete, no indivíduo, no individual, no particular, nós temos com o Senhor. É disso que eu estou falando, e é disso que Davi está falando aqui. Davi, ele não abria mão. Eu sou o rei, mas não tem problema, não tem importância para mim. Eu vou adorar o Senhor, eu vou buscar a presença do Senhor. Tanto é que numa dessas expressões extravagantes de adoração, Davi, ele começa a dançar de uma forma extravagante e exagerada. A sua própria esposa o condena, o despreza. Mas Davi não estava preocupado com a aprovação de quem quer que fosse, principalmente da sua esposa. Davi estava preocupado em adorar o Senhor, em buscar a sua presença com intensidade, porque ele identificou nessa presença algo de alto valor, de extremo valor. Sabe, irmão, sem perceber, nós vamos permitindo que certas posições, que a reputação, que a visibilidade, o cargo, o título que carregamos, muitas vezes nós permitimos que tudo isso nos tire da presença. Talvez
E olha só que curioso, foi o que aconteceu com o filho dele, o seu sucessor, Salomão. Salomão começou muito bem, começou na presença, Deus o abençoou com sabedoria extrema, e porque ele foi um homem muito sábio, ele também se tornou alguém muito próspero, muito rico. Só que ele se perdeu, ele perdeu a presença, ele permitiu que a sua posição o roubasse da presença de Deus. Ele começou a casar com mulheres que não conheciam a Deus, e essas mulheres corromperam o seu coração. E veja bem, não é por ser mulher, é por não conhecer a Deus, tá? Não vá dizer que eu estou sendo aqui machista. Aquelas mulheres corromperam o coração daquele homem, Salomão, e elas tinham outros deuses, elas adoravam outros deuses, e elas levaram Salomão a fazer o mesmo. Ao mesmo tempo que Salomão entendia que deveria gastar a sua vida na presença do Deus verdadeiro, mas ele também, por influência daquelas mulheres, ele passou a adorar outros deuses, e ali ele se perdeu, ele se afastou, ele perdeu da presença, ele deixou de dar o devido valor à presença de Deus, coisa que seu pai Davi jamais fez. Davi nunca negociou esse lugar, a presença de Deus para ele era algo muito valioso, e ele não comprometia, ele não negociava, ele não abria mão daquilo por nada. Irmãos, todos nós precisamos viver como quem necessita da presença de Deus. E eu não estou falando de coisas, eu estou falando do próprio Deus. Eu não estou falando de ter coisas, eu não estou falando de buscar a Deus só para ter um carro melhor, uma casa melhor, um salário melhor, uma vida melhor, porque é o que muitas vezes nós fazemos. Nós gastamos a nossa vida para ter benefícios. Eu já contei uma historinha de quando eu tinha 17 anos, meu pai tinha uma Belina roxa, uma Belina 2 roxa, e eu me oferecia para lavar a Belina roxa do meu pai. Falei, pai, deixa que eu lavo a Belina. Meu pai trabalhava em Ponta Grossa, no banco, então ele vinha, quando ele estava no final de semana aqui, eu falei, não pai, deixa que eu lavo a Belina para o senhor, final de semana, a Belina é comigo. Mas eu não queria ser prestativo, eu queria dar uma volta depois, na quadra, era tudo que eu queria. Eu não me importava se eu passasse 1 hora e meia, debaixo de sol, daquele calor, lavando a Belina roxa do meu pai, depois tendo que passar um pano, passar os produtos todos necessários ali. O que eu queria na verdade, era gastar, não dava 5 minutos, meu irmão, para dar uma volta na quadra. Assim nós fazemos com Deus. A gente gasta 1 hora, 2 horas, 5 horas, 5 dias, 3 anos, e vai na presença, só para dar uma voltinha na Belina no final do dia. Tudo que a gente quer é o benefício do Senhor, e não o Senhor muitas vezes. Davi não era um cara assim. Davi, ele tinha todas as suas riquezas, toda a sua reputação, toda a sua posição, ao seu dispor ali, mas ele não permitia que isso comprometesse a sua devoção ao Senhor. Ele olhava para Deus e falava assim, Senhor, não me faça perder a tua presença por nada. E ele ainda se expunha, vê se há em mim algum caminho mau. Ele ainda se abria, porque ele estava dizendo, Senhor, se tem alguma coisa em mim que eu não consigo perceber, mas que esteja comprometendo a tua presença, ou a minha experiência contigo, por favor, Senhor, me aponta, me exponha, me mostre, porque eu quero mudar, eu não quero continuar errando, eu não quero continuar relativizando a tua presença, a importância da sua presença. Quando Jesus, nessa conversa ali, quando ele conta essa história da moeda perdida, da dracma perdida, quando ele leva essa conversa para esse ambiente particular, privado, ele está dizendo que dentro da realidade de cada um, todos nós precisamos dele. Veja, Jesus ilustra uma realidade particular, uma moeda que se perdeu dentro de casa, algo cotidiano, rotina. Já perdeu moeda dentro de casa? Você já arredou o sofá, a cama, colchão, móvel,
Dali a pouco você começa a achar moeda, R$1,50. Chave do carro. Às vezes, a gente não dá a devida importância, não dá o devido valor às coisas que nós estamos perdendo. E eu estou falando agora de coisas espirituais. Nós podemos aplicar esse contexto para vários aspectos, para casamento. Nós podemos falar sobre casamento, relacionamento familiar. Nós podemos falar de tudo. Mas hoje eu quero centrar essa reflexão sobre a nossa vida com Deus. Porque nós muitas vezes nós perdemos nessa caminhada com o Senhor. E Jesus está trazendo essa conversa para dentro de um contexto muito palpável, muito humano, muito real, comum. É o que Jesus está abordando aqui. Davi, ele buscava essa presença de Deus de madrugada, bem cedo ele já estava se derramando aos pés do Senhor. Davi entendeu dentro da sua vida particular, e isso não estava vinculado às pessoas que o serviam, a sua imagem, a sua reputação. Ele não estava preocupado com essas coisas, como eu disse, ele estava preocupado com a sua vida, com o nível da sua vida, com o seu relacionamento com Deus. A preocupação de Davi era essa: Senhor, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida contigo, a minha entrega a ti, o meu amor, a minha paixão, a minha sede por ti? Já fez essa pergunta para Deus? Deus, o que eu posso melhorar? É difícil a gente fazer essa pergunta, porque a gente acha que a gente está arrasando com Deus. A gente entrega lá qualquer coisa e fala: Deus, pega aí, o Senhor é obrigado a aceitar o que eu estou oferecendo. Mas a gente nem sequer pergunta: isso aqui é agradável a ti, Senhor? Essa é uma oferta agradável? Tem um aroma suave às tuas narinas? O segundo aspecto é que a busca por essa dracma perdida, ela é uma demonstração de amor. Veja, aquela mulher, ela perdeu o equivalente, ela tinha 10, ela perdeu uma moeda. Então ela tinha guardado um valor equivalente a 10 dias de trabalho. 1/3, 30%, 33% do mês ela tinha guardado. Ela perdeu um dia, ou o valor correspondente a uma diária de trabalho. O que ela fez? Ela foi procurar. Então ela olhou para aquele algo, para aquele valor que não era muito grande, era fácil de recuperar, vamos falar a verdade. Um dia de trabalho é fácil de recuperar. Com um dia de trabalho eu recuperaria. Mas ela não se contenta. Ela olha para aquela, não olha literalmente porque ela tinha perdido ela, mas ela visualiza aquela moeda. E ela, no seu coração, ela fala assim: tem valor. Para mim é importante. Então, se tem importância para mim, nós vamos procurar. E a Bíblia diz que ela acende a candeia, uma lamparina, uma luz, a lanterna, varre a casa, e ela só sossegou quando encontrou. Sabe, irmãos, às vezes nós nos damos conta que nós perdemos alguma coisa na nossa vida com Deus, na nossa devoção, na nossa paixão pelo Senhor, e a gente se acostumou com isso, e a gente não dá o devido valor. A gente não vai resgatar aquilo que foi perdido. Lembra, nós falamos aqui, acho que foi ano passado, né? Foi ano passado, sobre as igrejas, do Apocalipse, né? E uma das igrejas era que Jesus tinha contra ela, é que ela tinha perdido o primeiro amor. Tenho contra você, acho que é a igreja de Éfeso, né? Se alguém me ajuda aí. Se alguém lembrar e me dá um toque. É Éfeso. Jesus olha para aquela igreja e fala assim, elogia, depois fala assim: mas tenho porém contra ti, que você perdeu o primeiro amor. E esse é o problema, irmãos. É quando a gente perde e a gente deixa, continua perdido. Tem 9 ainda, tem 9 moedas ainda, tem 9 dracmas ainda. E um dia só de trabalho, daqui a pouco eu recupero isso aí, vai ser fácil de dar, a gente consegue lidar com isso facilmente.
Esse é o problema, o relativismo do coração do homem, a dureza, a insensibilidade. A gente vai tratando as coisas com Deus com desleixo. Não tem problema que eu não orei ao Senhor hoje, eu não li a Bíblia hoje, eu não tenho a prática de fazer isso. Eu só me lembro de ler a Bíblia lá na igreja ou lá na célula, quando o líder da célula pede para mim ler o texto. Não tem problema, tá bom assim. Não está bom assim. E veja, a gente sempre está reforçando isso aqui na igreja. Isso aqui não é por performance. Jamais, irmão, você tem que fazer isso porque tem alguém pedindo para você fazer. Mas você tem que fazer isso porque você entende que isso é uma questão de sobrevivência espiritual. Não é porque o pastor está pedindo, não é porque o líder está pedindo, mas é uma questão de sobrevivência espiritual. O pastor, eu preciso fazer isso. Você que é a ovelha dessa igreja, você precisa fazer isso. Todos nós precisamos fazer isso. Isso é uma expressão de amor. Porque se aquela mulher, ela começou a varrer a casa e ela não sossegou enquanto não encontrou aquela moeda perdida, é porque aquilo ali representava algo para ela, tinha um valor para ela. Eu pergunto para você, quantas vezes nós deixamos alguns fundamentos da palavra do Senhor de lado, e a gente nem se deu conta que aqui a gente está dizendo com essa atitude: eu não amo a presença, eu não me importo tanto assim com a presença, ao ponto de iniciar uma busca por retomar, por reconquistar algo que eu perdi, ou sequer, se eu nunca tive, pelo menos começar a fazer. E a gente não percebe isso, irmãos. João 21, capítulo 21, versículo 15, é aquela conversa entre Jesus e Simão Pedro. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Quando nós falamos de presença, jamais nós não podemos cair no equívoco de achar que presença é entretenimento. A presença de Deus é um show espiritual, uma pirotecnia do céu. Porque tudo que a gente às vezes deseja é só um barulho, um movimento, um culto barulhento, um culto que empolgante, entre aspas, do ponto de vista humano. Tudo que a gente às vezes está em busca é isso. E amar a Deus não é ter essas coisas, ou participar dessas coisas, ou viver essas coisas. Não é vir aqui, nós acabamos aqui de cantar a canção, falando sobre amor, o amor de Deus para conosco, e às vezes nós falamos para Ele que nós também o amamos, que nós só queremos Ele, que nós só desejamos a Sua presença. Levantamos as mãos, choramos na hora do louvor, nos emocionamos, mas a única prova que de fato nós amamos ao Senhor está aqui em João 21:15. Você me ama mais do que esses? Então apacenta as minhas ovelhas. Meu irmão, não adianta. Por mais que seja desconfortável, por mais que seja até indesejável, nós não podemos fugir desta verdade aqui. Aqui é o filtro. Se eu amo a Deus de verdade, e veja, não sou eu quem estou dizendo, é o Senhor Jesus quem está dizendo. Se você ama, você apacenta. O que é apacenta? Cuidar. É o que nós fazemos. Nós temos aqui 34 líderes de células na nossa igreja. Nós temos 36 células. Eu acredito que esse ano nós vamos multiplicar mais ainda. Já tivemos algumas células multiplicando, e acredito que ainda vamos ter mais durante o ano. Acredito não, nós vamos ter durante o ano aí. São líderes, são pessoas que entenderam isso aqui. São pessoas que entenderam que amar a Deus vai muito além de cantar numa canção. São líderes, são pessoas que entenderam que amar a Deus é amar o que Ele ama, é cuidar do que Ele ama, é zelar, é discipular, é ensinar, é andar junto. Esse é o filtro. Vai muito além da liturgia marcada por canções,
pela meditação da palavra. O amor a Deus só pode ser medido se nós amamos o que Ele ama. Eu posso servir aqui na igreja, eu posso frequentar a igreja há anos, posso nascer na igreja, é o meu caso, o caso de muita gente aqui, ser assíduo nas reuniões, mas se eu não apacentar as ovelhas, os cordeiros, então este amor ainda ele não foi validado. Ele pode estar no caminho, mas ele ainda não foi validado. E é o que Jesus está fazendo com Pedro aqui. Pedro, aprofunda esse amor teu aí, porque esse amor teu está raso. Sabe, às vezes nós gastamos o nosso tempo, nós desperdiçamos o nosso tempo, achando que certas liturgias e certas reuniões, elas são a expressão do amor de Deus. Não são, necessariamente não são, por si só elas não são. Muitas vezes nós criamos um ecossistema, onde nós nos retroalimentamos nesse ecossistema. Nós criamos um ambiente, nós criamos a movimentação, a liturgia, e nós nos embebedamos, nós nos embriagamos dessas criações nossas, e nós colocamos Deus no meio, nós dizemos: Deus gosta disso que eu estou fazendo aqui, Deus ama o que eu estou fazendo, eu amo Ele e Ele me ama. Aí muitas pessoas vão chegar naquele dia e vão ouvir do Senhor: eu não conheço você, eu não conheço você. Enquanto nós seguimos amando a nós mesmos, pessoas continuam perdidas, pessoas continuam seguindo sem rumo, desesperados, doentes, escravas, sem esperança, e pessoas assim são alvos fáceis do diabo. Aqui em Medianeira, a média, o número de óbitos ali por mês oscila entre 30 e 35 óbitos por mês. Óbitos geral, morte natural, violência, enfim. Por ano, entre 360 a 400 mortes por ano. Você já parou para perguntar alguma vez quantas dessas pessoas que morreram até agora, dessas entre 30 e 35 mortes, que é a média de Medianeira, já parou para perguntar quantas dessas se perderam ou se salvaram? A gente não se preocupa. A nossa preocupação é vir aqui num ambiente confortável. Eu sempre gosto de fazer essa reflexão que deve nos confrontar. E, irmão, eu não estou aqui julgando você, pelo amor de Deus. Eu sou o primeiro a me sentir incomodado. Você quer me ver entrar em crise? É quando eu vejo um caso de suicídio na nossa cidade. Isso me dá crise. Isso me arrebenta. Eu faço pergunta constante: o que eu poderia ter feito? Será que por que eu não fui lá tomar um café? Por que eu não fui fazer uma visita? Por quê? Porque eu entro em crise com essas coisas. O amor precisa ser uma expressão viva através da nossa vida, não só da nossa boca, não só da nossa canção, da nossa vida. A nossa vida precisa tocar em outras vidas. Aquilo que nós carregamos precisa tocar as outras pessoas perdidas, mas nós perdemos isso. Nós perdemos a compaixão, nós perdemos a sensibilidade, nós perdemos o amor. E está tudo bem. Tem entre 30 e 35 pessoas morrendo por mês na nossa cidade. O problema é delas, não é problema delas. É claro, meu irmão, cada um decide por si só, mas eu estou falando não da igreja pensar e decidir pelas pessoas, mas eu estou falando da igreja ocupar o máximo de lugares possível. Eu falei, nós somos em 36 células, nós precisamos ser mais células nessa cidade, não por glória humana, não por status dessa igreja, mas porque enquanto mais lugar nós estivermos nessa cidade, a probabilidade de nós chegarmos até alguém que tem pensamento suicida, por exemplo, ela aumenta. E a possibilidade de alguém que está nesse caminho, de querer tirar sua própria vida, ela acaba diminuindo, porque vai ter alguém lá. E não é só Água Viva, todas as igrejas dessa cidade,
Nós precisamos ocupar o máximo possível do território da nossa cidade. É a palavra sendo propagada, é a palavra se expandindo, mas nós perdemos a compaixão. A dracma da compaixão foi perdida. E misericórdia. Outro aspecto. É uma dracma, mas é importante. Eu disse, uma moeda correspondente a uma diária de um trabalhador. Então não é algo difícil de se recuperar. Perdeu. A gente dá um jeito. É o que a gente faz normalmente. Mas aquela mulher, e Jesus está contando a história de uma mulher que não existiu, mas para ilustrar a importância de correr atrás daquilo que se perde, quando se trata da presença de Deus, do amor a Deus, da devoção ao Senhor. O versículo 8 de Lucas 15 de novo. Ou qual mulher que tendo 10 peças de prata, e perdendo uma peça não acende a candeia e varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? O grande problema do homem é quando ele deixa de ter a visão de futuro. Quando se perde algo importante, e eu repito, quando nós lemos aqui sobre a dracma, nós precisamos entender e trazer isso para relação à presença de Deus, a experiência que nós precisamos ter com o Senhor. A dracma perdida, neste aspecto, é a devoção perdida, é a intensidade, é a paixão pelo Senhor, pela presença que foi perdida. Nós temos visto, eu converso com outros pastores, meu irmão, aí na região sul, aí a gente conversa, meu irmão, o problema é o mesmo, não há paixão pela presença de Deus. As nossas igrejas, elas estão repletas de pessoas insensíveis à presença de Deus, de pessoas que não gostam de orar, pessoas que não gostam da presença, elas gostam de uma emoção, mas elas não gostam da presença, porque quando se trata de estar sozinho na presença do Senhor, isso se torna uma extrema dificuldade, uma dificuldade absurda, algo indesejável, pior disso tudo, indesejável. Pastor, ficar 1 hora na presença de Deus orando, da onde que eu vou encontrar a palavra? Se você não consegue fazer isso por 1 hora, comece com 5 minutos. O que você consegue fazer? Mas o importante é começar a fazer. Eu tenho falado aos líderes dessa igreja, se nós líderes somos líderes que negligenciamos a leitura da palavra, a oração e o jejum, nós somos uma farsa, nós somos uma mentira, porque eu estou falando de algo que eu não conheço, eu estou falando de algo que eu não vivo. Mas veja, essa realidade, essa necessidade, porque, repito, ler a Bíblia, orar, jejuar, são questões de necessidade, não é uma questão de performance. Você não vai impressionar Deus porque você fez um jejum de 3 dias, de 21 dias, de sei lá quantos dias, porque você leu a Bíblia toda em 100 dias. Não, você não vai impressionar Deus. Você vai impressionar Deus quando você for tiver algum coração que nem o de Davi, e começar a rever a sua agenda. Davi acordava de madrugada para falar com Deus. Antes de eu falar com os meus súditos, eu vou falar com Deus, com o meu rei. Você está entendendo? É uma dracma, mas é importante. Então às vezes nós perdemos uma moedinha no nosso relacionamento com Deus, e a gente não dá devida importância. Eu só deixei passar um dia, só deixei passar uma semana, e a gente não vai se dando conta que o abismo ele vai se aprofundando e se alargando, só piora. Salmo 42, versículo 7: um abismo chama o outro abismo, ao barulho de tuas quedas d'água, todas as tuas ondas e tuas vagas estão sobre mim. Davi está descrevendo uma realidade de caos constante. Você já teve aquela experiência assim? Você passa uma fase difícil, você nem dá aquela respirada e já emenda a outra difícil, e daí vai uma sucessão de fases difíceis, de situações complicadas. Já teve essa experiência?
É importante lembrar que esses abismos, primeiro, eles podem ser uma permissão de Deus. E quando é Deus que permite a gente passar por experiências caóticas como essa, como foi o caso de Jó, a gente precisa entender que quando Deus está à frente, esses abismos carregam propósitos pedagógicos. Eles servem para ensinar alguma coisa. Mas o problema é quando esses abismos, eles são consequência de um esfriamento espiritual. Aí o problema é sério. Porque Deus não está presente. E quando Ele não está presente, isso deveria despertar uma preocupação, um desespero no nosso coração. Mas nós lidamos com naturalidade quando nós perdemos a presença. A gente vai lidando com naturalidade, a gente não se importa mais. Quando eu estou falando a gente, estou falando do ser humano, da humanidade. A humanidade se tornou assim, está se tornando cada vez assim, está pior, está piorando cada vez mais. Não dá a devida importância à presença de Deus. Oração é uma mera performance. A oração da hora do almoço, que não faça mal, que só faça bem, em nome de Jesus, amém. Isso se torna uma oração, não é oração. A oração do faminto, né? Meus irmãos, nós precisamos descobrir uma paixão pela presença de Deus que ainda nós não conhecemos. E sim, para isso, nós teremos que sair da nossa zona de conforto. Nós teremos que romper com o comodismo se nós queremos conhecer mais a Deus. Mas nem todos estão dispostos. Nem todos querem. Alguns são declaradamente, assumem declaradamente essa posição. Eu não quero. O jovem rico foi um exemplo disso. Jesus deu a resposta que ele foi buscar, mas ele falou: eu não quero viver isso, eu não quero esse nível de vida, esse nível de vida desconfortável eu não quero. E sem perceber, meu irmão, nós estamos muitas vezes dando a mesma resposta para Deus: Senhor, se o preço é esse, então eu não quero. Nós precisamos voltar. Eu não sei aonde é preciso voltar, aonde é que você precisa voltar, mas o fato é que nós precisamos descobrir uma presença que ainda nós não descobrimos. Meu irmão, não cometa o equívoco de achar que aquilo que você já experimentou na presença de Deus é o ápice da sua vida com Deus. Não é o ápice da sua vida com Ele. A sua experiência é muito válida, mas o maná de ontem já não serve mais. Agora Deus quer derramar algo novo para você. Ele quer levar você para uma nova fase. Ele quer elevar um nível do seu relacionamento com Ele. Esteja pronto, esteja disposto, esteja muito mais do que pronto e disposto, esteja sedento por isso. Seja alguém disponível e pronto. Senhor, qual é a próxima fase? Onde é que o Senhor quer me levar agora? O que o Senhor quer revelar na minha vida agora? Eu estou pronto, Senhor. Eu não vou negociar, eu não abro mão, eu não quero relativizar, não quero facilitar. Eu quero que o Senhor faça o que tem que fazer, o que tem que ser feito na minha vida. Orações corajosas é esse tipo de oração que nós precisamos fazer, que nós precisamos começar a ouvir no nosso meio. Senhor, faz o que tem que ser feito. Manda ver. Bora. Mas aí o que nós vemos são pessoas amedrontadas e acuadas e intimidadas. Vai que Deus me pede aquilo. Meu irmão, você já vai impondo um limite. O jovem rico, ele foi procurar Jesus, mas ele já tinha um limite. Ele já tinha uma conta no seu coração muito bem feita. Até aqui eu vou, daqui para frente eu não vou. E foi justamente, Jesus conhecia. Mas te falta uma coisa. Quando Jesus fala, te falta uma coisa, Jesus vai direto no limite que ele havia imposto. Eu fico tentando imaginar, visualizar a expressão facial daquele jovem rico ao ouvir Jesus falar. Deu ruim. Talvez ele pudesse falar o que Jó falou: o que eu mais temia me sobreveio. Nós não podemos ter medo da presença.
Por que nós temos medo da presença? Por que nós temos medo de Deus? Por que nós temos evitado em fazer determinadas orações? Nós deveríamos, irmão, estar completamente peito aberto. Senhor, manda ver, Senhor, o que o Senhor precisa me ensinar, o que o Senhor precisa me mostrar, qual é o caminho que eu preciso trilhar, o que eu preciso deixar, o que eu preciso aprender. Senhor, eu estou aqui, faça a tua vontade na minha vida. E vamos falar a verdade, não existe maior experiência na vida de um ser humano do que ser forjado por Deus. Não existe. Você pode ser a pessoa mais rica da face da terra, você pode ter tudo o que você quiser, comprar o que você quiser, jantar onde você quiser, viajar para onde você quiser, mas se nós não tivermos uma experiência com Deus genuína e profunda, nós seremos pessoas vazias, rasas. Amém? Já quero chamar o pessoal do louvor. Muitas pessoas perderam tanta coisa no seu relacionamento com Deus. As suas dracmas. A dracma da devoção, a dracma da paixão pela presença, a dracma do brilho nos olhos quando se está na presença. E algumas dessas pessoas, elas nem foram atrás daquilo que perderam. Elas se acostumaram. E elas perderam a primeira dracma, mas depois ela perdeu a segunda dracma, depois ela perdeu a quarta, a terceira e a quarta dracma, até perderem tudo. Como o filho pródigo, que está no mesmo capítulo 15, que perdeu tudo. Perdeu tudo. Irmão, não tem mágica. Não é eu chegar, colocar a mão na sua cabeça e orar para Deus fazer um upload aí, baixar, atualizar o sistema. E a partir da oração você sai fervoroso, você sai com uma paixão pela presença de Deus. Não é assim que acontece. Você vai ter que sair daqui. Você vai ter que ir para a sua casa, e na primeira oportunidade que você tiver, você vai dobrar o seu joelho na presença de Deus, e você vai se derramar para Ele, vai orar, e vai dizer o que tem que ser dito, você vai derramar o que está aí dentro. Se o que falta é paixão, se o que tem dentro do seu coração é frieza, é dureza, é insensibilidade, é o que você precisa derramar. Senhor, eu tenho isso aqui dentro do meu coração, eu tenho amargura, eu tenho frustração, eu tenho intimidações, eu tenho medo, enfim, Senhor, mas eu sei que eu preciso da sua presença, então me ajuda. Mas em algum momento você precisa romper esse limite, essa fronteira. Você precisa desbravar esse caminho, porque essa experiência é só você e Deus. Eu não posso fazer nada por você e nem você por mim. Teu cônjuge não pode fazer nada por você. Teus pais não podem fazer nada por você. Teus filhos não podem fazer nada por você nesse aspecto. Aqui cabe uma experiência exclusiva entre cada um de nós com o Senhor. Entra no teu quarto e fecha a porta, e aquele que está em secreto te recompensará. É preciso que nós nos desafiemos a experimentar algo novo do Senhor. É preciso fazer aquela oração: Senhor, eu não quero ter uma experiência com a igreja, com a instituição, com o CNPJ. Eu não quero ter uma experiência com um pastor. Eu não quero ter uma experiência com pessoas. Eu quero ter uma experiência contigo. Contigo. E sabe qual que é o melhor dessa história? Ele ouve. Melhor ainda, Ele responde. Porque quem bate, a porta vai se abrir. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem busca, encontra. A mulher buscou e ela encontrou. Meu irmão, se você perdeu alguma coisa, você precisa começar a buscar de novo. Reconquista aquilo que você perdeu. Se você nunca teve, é hora de você começar a ter as primeiras experiências com o Senhor.
Quero convidar você a ficar de pé. Se coloca na presença do Senhor. Eu não sei qual é o nível da sua experiência com Deus até hoje, mas eu posso te afirmar algo. Mas eu quero falar algo para você. Deus está pronto a se revelar. Mas Ele só se revela se houver desejo, porque Ele é cavaleiro, Ele respeita as nossas decisões. Se há sede, se há fome, então haverá a manifestação da presença. Será que você pode pedir isso para Ele? Será que existe uma oração aí no seu coração que pode fluir aqui nesse ambiente? Mas não para mim, não para pessoas, mas para o Senhor. Será que você pode entregar uma oração corajosa neste momento ao Senhor? Nosso grande desafio, meu irmão, não é uma experiência com a instituição. Nosso maior desafio é conhecer mais a Deus.